essa live acontece uma vez por mês, toda a última semana do mês, geralmente às terças-feiras, mas às vezes tem umas alterações, né? Aí a Cris avisa a gente, mas geralmente é a terça-feira. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Educação, um tema muito legal, eu dei uma lida prévia aqui, maravilhoso. Temos uma convidada muito especial, que a Cris daqui a pouco vai apresentar. Então, se alguém quiser ainda mandar o link para uma amiga que sabe que vai gostar desse conteúdo, já pode mandar o link, né? Quanto mais pessoas nessa grande missão, né, de educarmos o nosso filho de acordo com o plano de Deus, que é maravilhoso para a gente. Então, vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade tão maravilhosa de podermos estudar a tua palavra, estudar os teus conselhos que o Senhor nos deixou, para que possamos educar os nossos filhos segundo a tua vontade, Pai. Nos abençoe nessa missão, nos ajude a entendermos o que o Senhor tem para falar para nós através da nossa convidada de hoje, que o Senhor fale através dela. Por favor, esteja conosco nesse estudo, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Luzia. Imagina. Olha, antes de a gente passar a palavra, eu quero apresentar a nossa convidada, que é uma pessoa muito especial. É a professora Letícia, né? Eu até tomei a liberdade de ficar chamando a professora Letícia, mas a Letícia, eu conheci ela ali no Adagra, foi uma coisa assim, muito legal, contando historinha para as crianças. Até comentei com ela que achei muito especial a forma como ela contou, e ali a Ruth nos apresentou, e logo a gente já combinou e ela aceitou prontamente vir falar para nós, né? A Letícia também eu soube que é amiga da Silvia Martins, foram contemporâneas ali, amigas, né? São. E é muito legal, que a Silvia já participou com a gente também, sabe, Letícia? E é muito legal ter vocês com a gente. A Letícia, ela é pedagoga, como eu já mencionei, foi professora por muitos anos, né? Ela já trabalhou também muito tempo com adultos, né? E ela é mãe, dona de casa, né? Como todas nós, ela aí tem bastante trabalho que nunca acaba, né? Esse processo de educação, ele nunca acaba, né? E, então a gente está muito contente por ter você aqui com a gente, Letícia, para estudar esse capítulo. Que Deus abençoe muito e que você possa nos ajudar a ampliar aí esse entendimento desse capítulo que vai falar aí sobre a escola dos profetas, né? Tão importante para cada um de nós aqui. Então eu passo a palavra para você, viu? Fica à vontade, esses momentos são seus. Muito obrigada, Cris. Vocês me sinalizam se estão ouvindo bem, se está bom o áudio. Então tá bom. É um prazer poder estar aqui. É, é difícil, né, para um professor, depois de muitos anos, sair da sala de aula, se aposentar e não ter mais esse contato com os alunos, não poder conversar, não poder trocar ideias. Nos dois primeiros momentos, assim, primeiro e segundo ano, estava de boa, mas depois começou a dar uma saudade de ter contato. Então, quando a Cris me convidou, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês e eu gostaria, sim, que vocês participassem, colocassem, fizessem perguntas ou não precisa nem ser perguntas, se vocês têm contribuições, querem participar. Eu gostaria que a nossa aula fosse o mais participativa possível, para que vocês não durmam também, né? É à noite, a gente já passou o dia trabalhando tantas atividades e pode bater um sono. Eu não gostaria que vocês dormissem, né? Eu quero que vocês fiquem bem acordadinhos. O capítulo para nós estudarmos hoje é o capítulo 6, fala sobre a escola de profetas. Mas eu gostaria de mencionar dois aspectos do capítulo 5 do anterior, quando Ellen White fala na página 33 do livro Educação, pelo menos a minha versão é essa aqui, né, uma brochura vermelhinha, assim, né, bordô. E na página 43 ela disse que a família era a escola e os pais eram os professores.
E aqueles que queriam seguir os planos de Deus moravam entre os campos e as colinas. Então, aqui a gente tem dois aspectos importantes que ela fala de como era a educação ali, né? Então, os pais e sendo professores e o lar é a escola. Esse, então, era o ideal divino para a educação. Aí ela diz mais uma coisa na página 44, né, finalzinho do capítulo 5. Ela diz que a fonte da educação era o conhecimento de Deus, os meios para essa educação acontecer eram o estudo e o trabalho, e o objetivo era a semelhança de caráter com Deus. Então, ela fala isso nos capítulos que antecedem. Por que que eu estou mencionando isso? Porque a gente precisa entender esse contexto onde surge a escola dos profetas. Então, a família, escola, pais, professores. O objetivo da educação é semelhança com Deus, estudo e trabalho, conhecimento de Deus. A fonte, né? Mas ela diz no capítulo 6, então, que é o nosso capítulo, que aconteceu uma coisa. Os pais negligenciaram esse trabalho designado por Deus. A gente olha para essa situação e, e sente assim um gosto ruim, né? Porque se Deus planejou, se Deus disse que deveria ser assim, porque ele entendia que essa era a melhor maneira, né, de se trabalhar. E aí houve negligência dos pais, das famílias, nesse processo de educação. E então surge a escola dos profetas. No livro Fundamentos da Educação Cristã, Ellen White diz que Samuel foi o fundador das escolas dos profetas. Ela diz que o Espírito Santo era buscado ansiosamente na escola dos profetas. E ela diz mais algumas coisas. Ela diz assim, ó, as nossas escolas hoje devem cada vez se parecer mais com a escola dos profetas. E aí ela também fala que essas escolas deveriam preparar obreiros para Deus. Então, esses eram os pensamentos relacionados à escola de profetas. Aí eu vou colocar uma questão para a gente pensar. Eu acredito que a maioria de vocês aqui que tem idades, de filhos em idade escolar, façam homeschooling, não é? Ou eu estou enganada? Isso é a maioria? Uma boa parte. A boa parte. Muito bem. Se a boa parte de vocês faz homeschooling, por que então nós deveríamos pensar e estudar sobre a escola dos profetas? Isso não poderia ser só um capítulo informativo para nós? Porque nós não funcionamos como escola, né? Fazemos homeschooling, nós não funcionamos como escola. Nós estamos no capítulo 4, tentando buscar o ideal de Deus. Escola sendo lar, os pais e os professores. Então, será que tem nesse capítulo alguma coisa que possa ser aplicável à educação domiciliar? O que vocês acham? Quando vocês leram, vocês se fizeram esse questionamento? Ou esse capítulo vai ser um capítulo apenas informativo, histórico, né? Igual a gente lê a história de Sansão, por exemplo. Ou eu posso tirar algumas lições, mas é uma história, não mexe diretamente com a minha realidade. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu quero a participação de vocês agora. Podem abrir o microfone e falar à vontade. Depois a gente retoma, porque tem algumas coisas que eu gostaria de levantar aqui no texto, mas antes eu queria que vocês falassem o que vocês pensam a respeito disso. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou comentar, viu, Letícia? Eu creio que esse capítulo não foi posto
à toa, não para meramente informação. Ao contrário, né? Ele veio como um alerta para nós e mostrando também que Deus, ele está no controle de tudo e o plano de Deus ele será realizado independente, né, se nós cumprirmos ou não. Porém, existem algumas situações. A primeira delas é que mostrou no capítulo que o plano de Deus ele não foi, ele se cumpriu parcialmente. Então, muitas vezes a gente quando quer dar uma verdadeira educação, né, por também não termos sido educados na verdadeira educação, a gente se perde muito e a gente acaba incorrendo nesse risco de dar uma educação parcial. Por quê? Diz que foi a incredulidade, a desconsideração com as orientações de Deus, né? Que fez Sim. com que pouco a pouco eles caíssem nas influências externas, né? No meio ali que os cercavam, né? Então, ao se misturar, eles acabaram aprendendo das obras, né? Dos incrédulos, né? E Deus então precisou atuar, né, para proteger, né, esses jovens, essas famílias, para auxiliar os pais, na verdade, né? Então, as escolas eram o quê? Uma barreira contra essa incredulidade, contra essa situação de decadência do povo de Deus. Então, a gente entende lá no capítulo 1, vem falando que a verdadeira educação é mais do que estudo, né, acadêmico. Ele é ao quê? A transformação do caráter, a revelação do caráter de Deus em nós. E a educação e a redenção são uma. Esse é o principal objetivo, né? Por isso você comentou também aí no capítulo 5 esse final. Como que era essa educação? Então, me chama a atenção especialmente essa questão de ser uma barreira, um muro de proteção para os jovens, né? Para as famílias, esse tipo de educação. Ok. Tem mais alguém? Obrigada, Cris, pela sua participação. Teria mais alguém que gostaria de falar? Bom, então vamos lá, né? É, eu não sei se vocês, ao estudar esse capítulo aqui, enxergaram uma coisa. Olha, eu já li mais de uma vez o livro Educação e não tinha percebido que nesse livro tem nesse capítulo existe uma receita de sucesso para a educação. Aqui no nosso grupo, agora, né, nesse momento, tem uma ex-aluna minha, a Verônica, está aqui. Eu convidei e ela veio. Seja bem-vinda, viu, Verônica? Está com um bebezinho recém-nascido. Não sei nem como ela conseguiu chegar aqui, mas seja bem-vinda. E ela me ouviu falar em sala de aula, uma coisa que eu preciso agora, precisava reunir todos os meus alunos e dizer, olha, eu estava enganada. Existe uma receita para educação de sucesso. E a gente vai ver aqui, nesse capítulo está escrita essa receita. E eu achei muito legal saber isso. Mas vamos lá. Eu quero que a gente veja alguns aspectos dessa educação. Primeira coisa, a escola era escola, as escolas dos profetas, é o título do nosso capítulo, né? Escola de profeta, do profeta. Então, o livro faz duas análises da palavra, como é que eu vou dizer? Ele define profeta de duas formas. Primeiro, aquele que se comunica, isso está na página 46, aquele que se comunica diretamente com Deus, né, que ouve a voz de Deus. E o outro aspecto, né, outra definição de profeta, são pessoas divinamente chamadas por Deus, né, para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus, para preparar esses indivíduos para seguirem na escola de profetas. Então, a gente tem duas ideias de profeta. Primeiro, aquele que recebe a informação, conversa com Deus, e outra, pessoas chamadas para instruir o povo na palavra de Deus. Então, a escola dos profetas estava dentro dessa segunda definição, tá? Ela surge, então, por conta de uma negligência dos pais, uma a semelhança muito grande com o mundo, corrupção generalizada dentro do povo. Então, surge essa escola
essas escolas para ajudarem o povo a voltar-se para Deus. Aqui tem o primeiro ponto para a gente considerar. Nós vivemos num tempo de uma corrupção muito grande, certo? Então, nós, não como uma escola estruturada, mas ainda assim podemos fazer do nosso lar uma escola de profetas, formando os nossos filhos para serem cidadãos que ensinem os valores da palavra de Deus nesse mundo corrompido. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Cabe a nós, professores dessas escolas, né, ajudarem os nossos filhos a se tornarem esses ensinadores da palavra de Deus, assim como eram aqueles jovens. Outro ponto que eu não menciono, bom, mas a gente vai mencionar lá para frente. O capítulo fala de 3 objetivos dessa escola. Até a Cris mencionou um deles. O primeiro deles era servir de barreira para a corrupção moral. Pensa que aquele mundo estava destruído, começando a destruir-se na questão da moralidade. Nós já estamos, eu acho que, muito mais avançados do que ele. Então, uma escola hoje de profetas precisa ser, sim, uma barreira contra a corrupção moral. Então, isso precisa ficar claro para nós. Ao trabalharmos em educação com os nossos filhos, precisamos pensar que eles têm que ser uma barreira para essa corrupção, eles precisam ser baluartes de uma verdade que liberte o povo dessa corrupção. Esse era o primeiro objetivo. O segundo era prover as necessidades intelectual e espiritual dos jovens. E ela fala da juventude, né? Esse termo a gente quase não usa mais. A gente fala jovens mais, né? Não juventude. Mas aqui tem um ponto importante. A escola dos profetas era uma escola voltada para jovens. Aí você pode pensar, tá, mas meus filhos são crianças. Então, a grande questão da escola dos profetas era formar alunos, os jovens, para esse envolvimento, para essa atuação no mundo. Então, tinha um nicho especial, uma faixa etária específica que essa escola atendia. Essa escola não recebia crianças. As crianças não eram enviadas para essa escola. Aqui tem um ponto importante. Será que toda essa ansiedade que existe hoje para que as nossas crianças aprendam a ler e a escrever a partir de 6 anos de idade, será que isso procede do Senhor? É para vocês pensarem. Por quê? Porque lá na frente ela vai dizer que uma das atividades de aprendizado era a leitura. Eles aprendiam a ler. Eles eram jovens, jovens aprendendo a ler. Aqui tem uma coisa para vocês ficarem pensando. Às vezes a gente tem tanta preocupação, né, que as nossas crianças aprendam logo a ler e escrever. E aí a gente olha o coleguinha, o filho da vizinha ou do não sei quem, né, tá com 4 anos e já sabe ler. E o meu filho está com 7 anos e ainda não aprendeu. Meu pai, o que vai acontecer dele? Será que ele tem deficiência intelectual? Não necessariamente, né? Pensem que aquelas crianças, eles chegavam à juventude lá na escola dos profetas e eles eram ensinados a ler o hebraico, né? E não estavam atrasados. Pelo menos não parece, né? O texto não trabalha em nenhum momento que eles eram atrasados em relação aos demais. Então, isso é uma coisa para acalmar o nosso coração. Porque às vezes a gente olha assim e a gente compara nesse mundo de mídia social, de que sempre se põe, né, em exposição
as realizações, os sucessos dos nossos filhos ou dos nossos alunos, seja, ai, porque já consegui fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. E aí você olha lá e os teus filhos não estão conseguindo, ai, que desespero, e agora? O que será que vai acontecer? Né? Então é uma coisa para acalmar o nosso coração. A escola dos profetas era para jovem e lá que eles aprendiam a ler. Ah, então eu tenho que deixar os meus filhos aprenderem a ler só quando estiverem jovens? Não necessariamente, não é isso que eu quero dizer. Eu só estou querendo dizer que a gente precisa ficar mais tranquilo. Às vezes a gente fica ansioso demais em relação ao desenvolvimento intelectual, né? Porque a escola, é, a Cris falou, né? Nós não fomos formados na verdadeira educação, né? Nós não vivemos isso na nossa prática. Então, a gente traz toda uma história de educação. E toda a nossa história de educação é uma história estritamente acadêmica, né? A nossa escola sempre priorizou resultados acadêmicos, intelectuais, né? Se nós sabíamos X, Y, Z de conteúdo, se conseguimos reproduzir isso em forma memorizada, ou mesmo explicativa, ou mesmo na resolução de problema, não importa. Isso era o valor. Se eu conseguisse mostrar o quanto eu sabia, meu score avaliativo era melhor, né? Então, nós vivemos isso. E isso é muito difícil de nós, ao trabalharmos com educação, não queremos reproduzir isso que nós vivemos, né? Então, só para nós nos acalmarmos, que essa escola estava pensando e trabalhando com a juventude, né? Agora, terceiro objetivo. Esse objetivo eu acho assim muito bonito, promover a prosperidade da nação, dotando a nação de homens habilitados para agir no temor de Deus, como dirigentes e conselheiros. Uau! Já pensou que super nós educarmos os nossos filhos de tal maneira que eles pudessem ser conselheiros, assim como foi Daniel na corte de Nabucodonosor, e depois na corte de Dario. Que riqueza, que coisa mais linda! Como foi José no Egito, né? Tão nobre, tão maravilhoso o uso que Deus fez desses jovens. A ideia dessas escolas era prover à nação, para a nação, homens de qualidade que pudessem ser conselheiros e dirigentes de uma nação. Pensem, fiquem com esse objetivo na mente, porque a gente vai daqui a pouco ver uma outra coisa. E aí eu quero retomar para esse aspecto aqui. Mas daí, continuando, falando dessa escola, dos objetivos, ela fala dos instrutores, os professores dessas escolas. Vamos pensar que esses instrutores somos nós, pais, que vamos instruir os nossos filhos. Olha o que ela diz a respeito desses instrutores. Eles deveriam ser versados na verdade divina, deveriam ter pessoalmente gozado comunhão com Deus, obtido concessão especial do Espírito Santo. Eles eram homens sábios e piedosos, por isso eram respeitados e confiáveis pela comunidade. Uau! Quando a gente lê isso, é importante a gente olhar para nós. Aqueles homens tinham uma responsabilidade muito solene, muito importante, mas, de certa forma, a responsabilidade deles também é nossa. Nós também queremos que os nossos filhos tenham alcancem esses mesmos objetivos que a gente leu aqui, serem homens importantes, né? Ser barreiras para a corrupção,
E aqui, né, prover, a gente deve prover a esses nossos filhos alimento para saciar a sua sede intelectual e espiritual. Essa é a nossa responsabilidade. Então, para que isso seja possível, Deus está falando como os professores devem ser, né? Versados na palavra divina, ter uma concessão especial do Espírito. Esses dias eu estava pensando, né? Assim, da igreja em geral. A gente fala pouco do Espírito Santo, né? Pelo menos assim, eu não vejo sermões falando sobre o Espírito Santo. Nós temos orado pouco, talvez, como igreja, para pedir essa concessão do Espírito, porque nós só poderemos fazer o trabalho que Deus pede de nós se estivermos com o Espírito no nosso coração, cheios do Espírito Santo, né? Foi assim que os discípulos puderam ser os enviados de Jesus em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, né? Então, isso é importante a gente pensar, né? E eles eram pessoas que tinham comunhão com Deus, eles conheciam Deus pessoalmente. Esse é um outro grande desafio para todos nós, porque às vezes a gente conhece só de ouvir, mas a gente não conhece de sentir. De sentir, não estou falando de sentimento, mas sentido de relacionamento mesmo. Quão amiga, amigo de Deus eu sou, a ponto de lhe entregar todas as coisas nas mãos. Né? Às vezes a gente fica com as angústias que aparecem em nosso coração e a gente guarda só para a gente, mas Deus está aqui do nosso lado e a gente esquece de repartir com Ele aquilo que nos traz ansiedade, né? E aí, tem alguma coisa que vocês querem falar? É, Vamos, fale, Cris. só aqui no chat a amiga que tinha comentado, a amiga Karen, que quando ela leu de Samuel, imaginou ele pensando na experiência que teve com Eli e seus filhos. Samuel viu urgência na situação dos filhos, né? Ali quando foi chamado, né, para dirigir a escola dos profetas, né? Ai, muito obrigada, Karen, pela observação. Exatamente, porque ele viu, Deus chamou, né? Deus repreendeu a Eli através de Samuel. Ele era um menino ainda, né? Mas certamente ali nasce no coração dele a percepção dessa necessidade e Deus alimenta isso, né, através do seu espírito, até o ponto em que Samuel cria, funda as escolas de profetas, né, porque viu uma necessidade. Nós temos visto muitas dessas necessidades, né, em todos os lugares. Isso é bem importante nós pensarmos. Deixa eu ligar aqui minha fonte no computador para não. Isso, agora resolveu. Vamos lá. Página 47 tem algumas coisas importantes que fala sobre os jovens, os alunos dessa escola, né? Então, ela diz que os alunos se mantinham com o seu próprio trabalho. O trabalho podia ser na agricultura ou um trabalho mecânico, técnico, né? E uma outra coisa que achei bastante importante: todos os jovens eram instruídos em um ofício, não importa se eram ricos ou pobres. Eles tinham um ofício, eles tinham uma. Eles faziam alguma coisa, tinham uma profissão, vamos trazer para os nossos dias, né? Nosso linguajar, eles tinham uma profissão. E aí a gente lembra de Paulo, né? Paulo era um pregador do evangelho, mas a profissão dele era fazedor de tendas. Era um ofício que ele tinha, uma profissão que ele tinha. Então, isso é importante a gente entender. E é importante para nós trabalharmos isso com os nossos filhos, fazê-los entender a necessidade de terem uma profissão na vida deles.
né? Os que têm filhos já maiorzinhos, claro, né? Esses já podem começar a pensar sobre isso. Na minha casa, eu sou a filha caçula, eu tinha dois irmãos, né? Um irmão e uma irmã. Meu irmão era 7 anos mais velho que eu. E eu lembro quando meu irmão estava com 14, 13 para 14 anos, o meu pai um dia chamou minha mãe e falou: Olha, está na hora de nós colocarmos o Mauro, era o nome dele, em alguma escola para ele aprender alguma coisa, ele precisa ter uma profissão. Mas ele está estudando, né? Tá, mas no período oposto, ele tem que ter alguma ocupação, ele não pode ficar à toa, meu pai disse. E naquela época tinha muitas oficinas eletrônicas que consertavam rádio, televisão, né? Que lá isso ainda existia, né? E era bem importante. Hoje não existe mais. Mas meu pai então conversou com o senhor que tinha uma oficina que consertava rádio, televisão, essas coisas assim, e meu irmão foi trabalhar com esse homem. E aí esse senhor ensinava o meu irmão a consertar os aparelhos. Mas ele morreu com 16 anos, então a vida foi interrompida essa história. Mas eu acho interessante pensar que meu pai tinha isso na mente, ele precisa ter uma profissão, independente de que está estudando. E talvez a gente devesse mais pensar em dar uma formação profissional aos nossos filhos também, né? Então, esse é um detalhe importante que o texto traz a respeito desses jovens. Isso mostra mais uma vez que essa escola era para jovens, né, e não crianças. Mas aqui, agora tem algumas coisas importantes para a gente pensar. O ensino. A Verônica levantou a mão. Fala, Vê. Verônica, pode abrir o seu microfone e falar. Tá dando para me ouvir? Sim, Vê, pode falar. Não vou abrir a câmera que eu tô com a bebê aqui amamentando. Mas achei muito importante esse ponto, né? Quando a gente fala da gente dar uma formação para os nossos filhos. Porque eu não sei, não lembro o certo livro, mas Ellen White também diz que nós deveríamos ter um ofício, que nós deveríamos saber fazer algo com nossas próprias mãos. Então, hoje, a gente incorre naquilo que a senhora falou no começo, né? Que pela nossa formação, que é muito acadêmica, nós focamos muito no acadêmico, mas ter uma profissão prática que possa ter um sustento, não que eu não precise fazer faculdade, não é isso que eu estou dizendo, que a formação acadêmica é um erro, mas ter uma formação prática, profissional, que é uma coisa que a gente tem perdido muito com o tempo, todavia é muito necessário e falta, né, às vezes, pessoas para trabalhar com essas formações mais simples, digamos que não é um médico ou uma formação acadêmica assim que é de grande prestígio, mas que é útil. E ela fala, né, que nós deveríamos saber trabalhar com as próprias mãos para que a gente tivesse uma renda. Eu acho que isso é importante e eu sinto falta disso no nosso meio, né, porque a gente realmente tem indo só pelo caminho acadêmico e não da questão da formação profissional. Muito obrigada, Vê, pela sua participação. Exatamente é isso que ela fala. Nós deveríamos ter um trabalho para fazer com as nossas mãos, né? As nossas mãos devem ser úteis, né? E aí, quando a gente pensa na educação do jeito que ela acontece hoje, ela é um pouco deformante, né? A gente trabalha muito com a mente, então a nossa cabeça cresce, cresce muito. E o nosso corpo não cresce tanto ou não acompanha o mesmo ritmo de desenvolvimento intelectual que o nosso corpo físico deveria também acompanhar, né? Então, o trabalho com as nossas mãos, um trabalho útil, seria muito importante para todos, né? Meninos e meninas. Não existe nenhum demérito em saber fazer alguma coisa, né? Em ter essa utilidade maior. E eu lembro que quando eu fiquei com uns 12, 13 anos, meus pais me colocaram num curso de corte e costura.
né? Meu irmão foi aprender isso, minha irmã já tinha feito um curso de corte e costura, daí eu fui fazer. Mas eu sou um pouco mais atrapalhadinha nessas coisas assim. Então eu não consegui fazer muito assim. Minha irmã costura melhor do que eu, apesar de hoje não estar fazendo. Mas eu consigo fazer uma saia se precisar, uma blusinha simples, um vestidinho simples para mim. Se precisar, eu faço. Eu dou um jeito. Não fica assim bonito, perfeito, né? Mas dá. Então, essa é a ideia, né, de a gente conseguir trabalhar de certa forma, provendo alguma das nossas necessidades com as nossas próprias mãos. Isso é muito importante. Nós não deveríamos desconsiderar. E isso a gente pode começar a trabalhar desde pequeno com as crianças, né? Se as crianças verem que isso é importante para nós, pais, professores, né, elas também vão aprender a valorizar, né? E se elas verem isso em nós. Mas vamos lá, avançando um pouquinho, como era o ensino na escola dos profetas? Aqui que ela diz que o ensino, na maior parte do tempo, era oral e eles aprendiam a ler os escritos hebraicos. É na página 47 que ela fala isso. Aí, em seguida, ela diz os assuntos que eles estudavam na escola. Olhem só, né? Ela escreveu lá: Lei de Deus com as instruções dadas a Moisés. A história sagrada, música sacra e poesia. A Kátia está falando aqui. Vamos ver o que ela. Deixa eu ver se eu consigo ver. A Kátia, a sensação de estar fazendo errado é constante e muito ruim, especialmente porque não fomos educados nesse modelo. Kátia, nenhum de nós foi, né? Mas Deus está nos trazendo para esse momento para a gente aprender e fazer diferente daqui para frente. E a gente deve se alegrar com isso, né? Porque Deus está nos chamando. Olha, de agora em diante, a gente está conversando, nós estamos vendo, vamos fazer diferente, né? Então, não fique triste, fique feliz pela oportunidade que Deus nos dá, né? De estar nos chamando nesse momento. Ainda dá tempo, né? Estamos aqui para isso, para aprender e fazer melhor. Então, voltando aqui, né, para esses conteúdos que eram estudados lá na Escola dos Profetas, eu gostaria de chamar a atenção a história sagrada, as leis de Moisés, depois tem outros assuntos, mas ela fala, os assuntos principais, né, eram esses, música sacra e poesia. A música sacra, os alunos, ela não dá detalhes, pelo menos não nesse texto, eu não procurei em outros, a respeito do que consistia essa música sacra. Mas eu acredito que era composição melódica mesmo, para que eles pudessem cantar, musicar salmos, por exemplo, né? O inário deles era o livro de salmos, né? Então, a musicalização, colocar melodia nesses salmos, é mais fácil a gente gravar quando a gente canta, né? Então, esse era um estudo importante. Isso deve fazer a gente pensar. O estudo da música é um ponto relevante dentro do processo educativo. E aí, para todas as faixas etárias, música é algo importante, mas ela coloca um detalhe: música sacra. Que tipo de música a gente deveria trabalhar a música sacra? Então, os nossos filhos, os nossos alunos deveriam ter, sim, momentos em que se estudasse música, conhecesse um pouco de música, né? Isso é importante. Aqui era importante na escola dos profetas e é importante hoje. E um outro detalhe: música
é até mais comum, né? A gente ouve, né? Os pais põem os filhos para estudar violino, piano, qualquer outro instrumento que seja. Agora, quantos de vocês já ouviram alguém que estuda poesia, né? Difícil. Difícil? Muito difícil. Que lugar que se estuda poesia, a não ser na faculdade de letras, quando vai estudar os determinados períodos da literatura, então vai se estudar os gêneros das poesias, né? Então vai se conhecer. Mas nós não estudamos poesia, nós não sabemos, nós não sabemos nem ler poesia direito, né? Nossos textos não têm poesia, né? É impressionante isso. Para eles, isso era parte do estudo. Vejam que ela coloca os assuntos de estudo, 4 itens primeiro. A lei de Deus e as instruções dadas a Moisés, né? História sagrada, música sagrada e poesia. Acabou. Basicamente é isso. E aí, gente, pensa nisso. Poesia. Eles estudavam poesia. O que é poesia? A gente pensa às vezes só na rima. A rima é parte importante da poesia. A gente precisa pensar nisso. E vocês já pensaram por que a poesia é importante? Aqui, né, a Verônica falando como se estuda poesia, como faríamos isso? Uau, Verônica, essa é uma pergunta que a gente precisava começar agora a sentar e estudar isso, para nós sabermos como nós vamos fazer. Os gêneros têm tipos de poesia. Ah, o soneto. Sabem o que é um soneto? Soneto é uma poesia que tem 4 versos nas 2 primeiras estrofes. Estrofe é um conjunto de versos. Versos é uma linha, tá? Então, tem 4 versos nas 2 primeiras estrofes e nas 2 segundas tem 3 estrofes. Isso é um soneto. O soneto é o tipo de poesia mais difícil de ser composta, porque ela tem que ter ligação entre as frases da poesia. Ele é extremamente difícil, mas é muito bonito. Poxa, eu podia ter trazido um soneto para vocês verem, né? Mas não pensei nisso, me perdoem. Mas os sonetos, para fazer um soneto, a gente precisa estudar, pensar no tema e organizar as ideias. Imaginem contar a história de Jesus em forma de poesia. A CPB tem 2 livrinhos de histórias feitas em poesia. Não sei se vocês conhecem. Eu não os tenho, mas minha filha tem, comprou para os netinhos 2 livros que é todo texto escrito de forma rimada, é bonito. A rima é gostosa, a gente gosta de ouvir assim, né? É confortável para nós ouvir poesia. Depois tem as poesias com estrofes maiores, com 6 ou 8 versos. Vocês lembram daquela poesia de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que saudades, que sonhos, e vai por aí afora. Então, vocês percebem? É um jeito de escrever gostoso. Aqui, ó, a Verônica falou que ela tem os livros de poesias e uma outra pessoa que perguntou qual é o nome desses livros. Verônica, põe aí os nomes para o pessoal saber os nomes desses livrinhos da CPB de poesia. São realmente muito bonitos. E a gente pode trabalhar com outras poesias infantis. Tem livrinhos de poesias bonitinhos, simples,
mais bonitinhos, o, de coisas do dia a dia, assim, né? Da natureza, para as crianças poderem se familiarizar com essa sonoridade da poesia. Então, essa é mais uma ideia para a gente pensar, trabalhar com poesias. Cris, fale. É, falando dessa questão da poesia, eu tenho um deles, desse livro aí, acho que é o do Gênesis, né? Que é o primeiro, ali da criação, a primeira parte ali. A gente tem também, Letícia, não sei se você conhece, quantos conhecem, mas existe um projeto chamado Sunlight Brasil, que é um projeto que trabalha as poesias nas lições. Ok. Então, a gente tem o traço de caráter, o verso para memorizar. Esse verso também é um verso cantado, e você tem dentro da história as poesias. E eu queria, assim, brevemente contar uma experiência. Minha filha, quando eu comecei a usar o Sunlight, ela tinha acho que 6 anos. E ela começou a desenvolver o gosto pela poesia, ela começou a criar suas próprias poesias, bem curtinhas. A gente chegou até a ajudar na produção desses poemas, né? Porque foi um incentivo para ela. E hoje ela compõe músicas, ela tem músicas autorais, né? Que depois a gente iniciou no piano. Então, a poesia está dentro da música também, né? Então, a gente pode. Um meio de estudar também seria com a música. Uma pergunta para você colocar, para você trazer aí para gente. Sem dúvida, todas as letras dos hinos do Inário são poesias, né? São poemas musicados, mas são poemas, são poesias. E aqui, né, a Karen falou do Sunlight aí, que a Cris citou. Muito bom! Então, tem algumas coisas já aí para a gente pensar e para a gente começar a trabalhar. E quanto mais a gente avança no estudo, no conhecimento, maior o leque vai se abrindo, né, para a compreensão e para o estudo dessa poesia. Mas ela fala que existiam outros assuntos para serem estudados. Ela fala ainda do serviço do santuário, sendo o cordeiro como tipificação de Jesus. Alimentava-se dentro dessa escola o espírito de devoção. Eles eram ensinados a orar, a aproximar-se de Deus como Criador, ter fé nele, compreender e obedecer os ensinos do Espírito. Bom, esses eram os estudos que esses jovens eram submetidos. E agora que eu quero que vocês voltem a mente de vocês para os objetivos da educação. Era promover homens, um deles, né, era prover a nação de homens que fossem dotados de altas habilidades para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Vocês perceberam que se nós formos para para a sociedade comum, né, para a nossa sociedade ao nosso redor, e dizermos que esses são os nossos materiais de estudo, de contemplação e de apropriação, e o nosso objetivo é formar homens capazes para dirigir e serem conselheiros, as pessoas ririam de nós, certo? Eles iriam rir, porque eles dizem: não, isso aí não faz uma pessoa ser um dirigente, um líder, um conselheiro. Mas esse é o jeito de Deus trabalhar. E sabem o que mais impressiona? Na página 48, Ellen White fala que Davi foi fruto desse tipo de formação. Davi. E ela fala que o reino de Israel atingiu seu apogeu nos dias de Davi e Salomão. Por quê? Porque eles foram educados nesses princípios que a escola dos profetas seguia. Olha que impressionante. A maior riqueza, o apogeu do país, né, do povo de Israel, foi nos reinados de Davi e Salomão, que foram ensinados de acordo com esses princípios, com esse conteúdo dentro das escolas dos profetas.
Então, quando a gente olha para esse conteúdo e acha que ele não é aquilo que forma um dirigente ou um grande conselheiro para uma nação, a gente se engana, porque o reinado de Davi e Salomão, Davi nos últimos anos deu uma escorregada, Salomão escorregou mais cedo do que seu pai, infelizmente, mas o apogeu eles alcançaram porque viveram sob os princípios ensinados nessa educação. Isso é impressionante. Olha, a Verônica colocou aí, ó, no chat a foto dos dois livrinhos da CPB que são que são poesia, né? Para a gente pensar e ter uma ideia aí, se quiser, né? Ter um material sobre poesia bonito. Continuando aqui, quando houve a rejeição de seguir nos caminhos de Deus, começou o processo de diminuição da nação de Israel no sentido de seu poder social e político, e aí eles começaram a entrar em decadência. Ela fala assim: conquanto haja diferentes graus para o desenvolvimento e manifestação diversas do poder, para atender às necessidades dos homens nas várias épocas, a obra de Deus em todo o tempo é a mesma. Aquilo que a Cris comentou no começo, educação e redenção são a mesma coisa. A obra de Deus ainda é a mesma, a redenção de todos os seres humanos. E isso é feito através do processo de educação. Por isso que é a mesma coisa. O caráter de Deus e o seu plano continuam o mesmo. E o Mestre, o nosso Senhor Jesus, continua o mesmo. E aqui, então, eu quero, para terminar, ler para vocês as duas últimas frases desse capítulo. E aqui está a receita de sucesso para a nossa educação. Ela diz assim, ó, para nós hoje, bem como para o Israel antigo, o êxito na educação depende da fidelidade em executar o plano do Criador. A união com os princípios da palavra de Deus traz-nos-á tão grandes bênçãos como teria trazido ao povo hebreu. Amém. Aqui está a receita de sucesso para o processo de educação. Não tem, a gente tem a receita, é só seguir o plano de Deus para nós, para a nossa educação. E Deus vai nos abençoar com o sucesso, porque esse é o plano dele. Se executarmos juntamente com ele, o seu Espírito estará conosco e abençoará o trabalho das nossas mãos. Então está aqui. Podem fazer perguntas e nós vamos juntas discutir as respostas, se assim ainda tiver, né? Hum. Bom, no chat a gente já contemplou tudo, né? Mas se alguém quiser aproveitar esse momento aí, nós temos uns minutinhos. Eu acho assim interessante, né, Letícia, esse texto que nós terminamos, esse trecho, né, foi o que me chamou mais atenção, porque Deus, ele é tão maravilhoso. O plano do início é o mesmo plano para o fim, porque na Sim, verdade o objetivo é o mesmo desde sempre, né? Deus sim, conhece o desde o princípio, ele sabe que através da educação é que ele iria conseguir resgatar em nós a imagem, né, perdida ali por causa do pecado, né? E olha que coisa mais linda que o êxito, né, como você mencionou desde o início, eu estava ali esperando, né, chegar nessa conclusão do êxito, da chave, né, do segredo, da receita. Se alguém diz que não tem receita, está enganado, né, porque Deus tá, deixou. tá. É,
não pareça tão simples, né? Você mencionou algumas coisas aqui, logo no início, trazendo aqui no texto, a forma como eles viviam, né? Ou, na verdade, como deveriam viver, porque em algum momento perdeu-se, né? E por isso foi instituído ali as escolas dos profetas, né? Na sua experiência, assim, como professor e como mãe, na prática, como executar esse plano do Criador na nossa vida, como família, vivendo nos tempos que nós vivemos, onde, como você mesma comentou, né, nós vivemos um momento assim mais a crise ainda não chegamos na maior, né, de todas. Diz que nós vamos enfrentar um tempo como nunca houve, né? Mas nos nossos dias, onde a preocupação são ao acadêmico e tantas outras coisas, na prática, o que você deixaria de conselho para nós, mães, Letícia? Você já começou acalmando nosso coração ali, de fato você já trouxe alguma coisa, mas assim, na sua fala aí, para que a gente pudesse, de repente, se ninguém mais tiver nenhum comentário, até chegar ao final com esse pensamento, né? Como na prática fazer isso? Olha, Cris, é assim, a prática, ela é muito particular de cada espaço, de cada situação social. O que que eu quero dizer? Às vezes, aquilo que dá certo para você não daria certo para Verônica, por exemplo, para Débora. Então, a prática, ela vai ser dinâmica nos diferentes espaços sociais que a gente tem, tá? Agora, o que a gente pode fazer para ajudar a cada uma de nós, e isso serve para todos, é uma submissão à palavra de Deus. Eu acho que antes de qualquer coisa, nós precisamos ter o que Ellen White comenta que eram as características dos professores, um conhecimento da verdade, né? Uma busca por esse conhecimento pessoal. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, isso tem que estar muito claro para mim. Quando eu sei o que Deus quer para mim e onde eu vou descobrir o que Ele quer, através, o que vocês estão fazendo, para mim é a coisa mais importante que vocês podem fazer, estudar o livro Educação. Aqui, Deus deixou revelado como a gente pode trabalhar em termos de educação. Então, quando se estuda o que Deus quer, Deus completa o nosso incompleto, aquilo que nos falta. Deus nos ajuda, nos orienta, nos dá ferramentas, nos dá amigos, nos dá condições de a gente seguir. Mas a primeira coisa é a busca pessoal pela verdade, através da oração, da Bíblia e do estudo dos livros inspirados, né? Nós precisamos fazer isso. Essa tem que ser uma busca pessoal. Eu não posso negligenciar isso, porque se eu negligenciar isso, eu não tenho de onde tirar recursos para fazer a minha caminhada, para seguir em frente. Então, esse para mim é o ponto mais importante. E aí, o exercício dessa prática é que vai depender de cada um. Porque, por exemplo, teus filhos têm X idade, o outro tem uma idade diferente. Então, ali a realidade vai ser outra, né? E a gente ainda tem um outro detalhe. Acho que foi a Karen que comentou, né? Eu tenho a minha percepção do que eu devo fazer e o que de fato eu faço. Então, a gente ainda fica nessa guerra, porque a gente tem uma história. E a gente vive muito em função daquilo que a gente aprendeu. Isso é muito natural para nós, né? Então, nós também temos que quebrar paradigmas. E é Deus que quebra, tá? É Deus que quebra esses paradigmas em nós. Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente quer fazer aquilo que é familiar, o que é confortável, que eu me sinto segura. Eu me lembro quando eu me tornei professora, né? Eu tinha feito faculdade. Aí eu fui chamada para ser diretora de escola. Mas tá, diretora é mais fácil do que ser professor. Pode parecer paradoxal, mas é mais fácil.
Aí depois eu fui entrar na sala de aula. No segundo ano de trabalho, eu fui ser professora. E eu lembro da minha ansiedade nas semanas que antecederam a aula, né, o começo das aulas, e eu pensava, quando aquelas 28 crianças chegarem na minha frente, eu falo o quê? É mais ou menos isso que eu acho que vocês sentem agora, né? Eu tenho meus filhos aqui, eu faço o quê para que eles atinjam esse ideal de Deus, né? É partilhando a palavra de Deus com eles todos os dias. Lembram-se do que Ellen White fala sobre Maria e Jesus? Ela fala que Jesus aprendia aos pés de Maria a história sagrada. A história sagrada era era um dos assuntos de estudo da Escola dos Profetas. Pensem nisso, né? E aí a gente pode, estudando a história sagrada, pensar em poesias, pensar em músicas. Eu sei que daí está passando na cabeça de vocês. E a matemática? E as ciências? E a história? E a geografia? Ah, e a gente tem tantas coisas para fazer. Como é que a gente faz tudo isso? Elas vão acontecendo naturalmente, através das histórias, através de lermos as palavras de Deus, de trabalharmos juntos, as coisas vão acontecendo. Eu lembro quando a minha filha era pequena, ela ainda não ia para a escola, mas eu estava mexendo na horta e ela estava por ali comigo, me ajudando. Aí ela viu, não sei se acho que era pombo, que estava em cima do telhado da casa da minha vizinha. E ela falou: Ah, são tantos pombos. Cada pombo tem duas pernas. Então, são tantas pernas para tantos pombos. Ela fez uma multiplicação sem nunca ter falado de multiplicação, não tinha nada, nunca tinha trabalhado nada de matemática com ela, nada. Mas, intuitivamente, olhando, ela falou uma sentença de multiplicação, né? E aí é que tá. Porque aconteceu naturalmente. Essa é a ideia. Se a gente está junto, conversando, fazendo as atividades, os conhecimentos vão vir e a gente vai trabalhar com eles. Isso é que eu imagino que seja o ideal do homeschooling, né? Da educação domiciliar, aquilo que acontece no dia a dia. Eu não fiz, tá? Então, preciso ser sincera, eu não fiz. Minhas filhas foram para a escola, as duas com 7 anos, mas estudaram nas escolas, né? Então, agora, tem uma coisa que eu acho que é importante dizer. As minhas filhas iam para a escola, quando elas voltavam da escola, nós sentávamos. Eu sentava com uma, depois sentava com outra. Como é que foi a sua escola? O que que você aprendeu? Como é que foi? O que você gostou? O que você não gostou? Quais são as suas dúvidas? E a gente trabalhava junto daí todas essas questões. Ah, aconteceu isso na sala de aula, para ela, isso está certo, isso está errado, como é que é? Então, tinha um momento de nós sentarmos e conversarmos. Isso sempre eu valorizei muito. Então, se aqui tem alguém que os filhos vão na escola, nunca deixem de lado esse aspecto. É preciso conversar diariamente sobre tudo que eles vivem para ajudá-los. Não sei se eu respondi, Cris, a tua pergunta, mas Respondeu sim. É, acho que é bem importante, né? Tudo que você falou. E acho que base principal é a comunhão com Deus, né? É de lá que nós vamos tirar forças para enfrentar, né? E também porque é um privilégio, né? A educação também é um privilégio. Não tem parte. É porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é um privilégio para nós poder educarmos os nossos filhos, né? E eu agradeço, foi ótima a sua resposta. Cris, Bom, se alguém não tem mais alguém, pode Cris, falar. eu só queria falar mais uma coisa, né? Quando eu estava falando, eu falei, ah, tem história, geografia e tantas coisas assim. Deixa eu só dar uma dica. Eu trabalhei, né, com, especialmente no ensino superior, com metodologia do ensino de história e geografia.
né? Como ensinar história e geografia para as crianças. Mas só assim, uma curiosidade para vocês, uma coisa que eu acho que vocês todos podem fazer sem problema nenhum, não vai prejudicar nada, vai ser muito gostoso, inclusive. Todas as crianças gostam de mapas. Todas. Todas as crianças. Eu ainda não conheci uma criança que não pare e fique olhando para um mapa. Eu ainda não descobri qual é a fascinação que tem em mapa, mas elas gostam naturalmente. Aproveitem a lição da escola sabatina, que traz no verso da lição os mapas para onde vão as ofertas das nossas escolas sabatina, né? Do 13º sábado, especialmente. Busquem as histórias, vão até esses países, né, no mapa, olhem, pensem sobre isso, conversem. Se eu for do Brasil para lá, será que dá para ir de trem? Eu posso ir de avião? Qual é o jeito que eu posso ir? Vou ter que atravessar o mar? Se for de navio, como é que é? Sabe, essas conversas assim, fica longe, fica perto, pega uma reguinha, se ela já souber medir quantos centímetros da régua do Brasil até esse país, sabe, esses vão olhando, vão conversando sobre isso, como será que as crianças de lá vivem, o que será que elas comem, do que será que elas brincam, como será que é a língua deles? Hoje tem tanto recurso, né? Põe uma frase na língua da Mongólia, por exemplo, que é onde que vai as nossas ofertas, né? Parte das nossas ofertas vão para a Mongólia nesse trimestre agora. Como será que fala bom dia na língua mongol, né? Então põe lá no Google Tradutor e põe para ouvir. Ai, vamos repetir. São coisas tão simples, mas que são tão gostosas. Será o que eles comem o quê no café da manhã? Ah, eles comem uma comida X. Será que dá para a gente fazer? Vamos fazer uma comida de lá? Vamos... Sabe, essas coisas. Tudo isso é geografia. E é geografia vivida, né? Você vai conhecer o mundo através de uma coisa tão simples, tão fácil. É só uma ideia. Já deu tempo, falei demais. Muito boa ideia, inclusive. É um recurso que está nas nossas mãos, né? Sim, Muito sim. obrigada, Ale. Muito bom mesmo. Te quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigada por trazer assim tantos conceitos, tantas coisas que nos faz pensar, né? E vai fazer também a gente buscar mais. Motivo de mais estudo. Mas muito Cris, obrigada estou à mesmo. Quero agradecer. disposição, tá? O que precisar, Obrigada. estou aqui. A gente convida você para voltar outras vezes também. Como quiserem. E obrigada também aí às participantes, pessoal que veio, né? Convite também da Letícia. Um prazer estar com vocês. Todo mês a gente tem essas lives, né? Do capítulo 7. A gente vai ter mês que vem também. A gente vai estar divulgando. Vou compartilhar com a Letícia também, se quiser divulgar com outras pessoas aí, vai ser uma alegria, viu? Então, nesse momento, né, que a gente vai encerrar, eu queria pedir para você fazer uma oração para finalizar, Letícia, pode ser? Pode sim. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, o Senhor é tão bom conosco, tão misericordioso. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse amor que se desdobra de formas tão carinhosas conosco. Obrigada, Senhor, porque nos deixou tanta coisa escrita, tantas orientações. Obrigada pela tua palavra. Obrigado pelo ministério tão precioso da irmã White, através de quem o Senhor nos trouxe tantas orientações preciosas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor demonstrado dessa maneira escrita. Obrigado porque o Senhor reuniu essas pessoas aqui nesse momento para estudar e conhecer um pouco mais da tua vontade para o nosso trabalho como educadores. O Senhor sabe que somos falhos e fracos, mas nós confiamos no teu poder e no teu amor. Te agradecemos e louvamos o teu nome, porque temos certeza de que o Senhor abençoa aqueles que se põem no seu caminho e agem segundo a tua vontade. Essa é a sua promessa.
Louvamos o teu nome, porque o Senhor ouve as nossas orações e nos atende quando nos propomos a fazer o que é certo. Toma a vida de cada pai, de cada mãe que aqui está, e de uma forma muito especial, põe no colo os filhos que aqui estão representados e concede-lhes as bênçãos que o Senhor tem para cada um. Eu lhe peço, Senhor, não porque merecemos, mas porque conhecemos a tua palavra. Obrigado por ela mais uma vez. Acampa-se ao nosso redor nessa noite. Concede-nos a tua paz e proteção para este descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Obrigada, Letícia, mais uma Ah, vez. boa noite. Que Deus abençoe vocês. Amém.